Aula para o primeiro ano, semana 3. Daí galera, tudo bem? Pessoal do primeiro ano, hoje a gente vai falar sobre as tradições da Páscoa ao redor do mundo. A gente já deve ter falado sobre coisas parecidas sobre isso em anos anteriores, mas esse ano a gente vai reforçar um pouquinho mais essa ideia para que a gente possa lembrar dessas tradições, possa ver como é que é a história da Páscoa, da onde que surgiu, por que surgiu e tirar algumas dúvidas, como por exemplo, a Páscoa começou a partir de Jesus, foi isso mesmo? Ou será que ela começou antes? Por que a gente dá ovos de presente? Por que eu dou um ovo de presente para alguém? Qual é a lógica do ovo? Por que um ovo? E por que um coelho? Qual é a lógica do coelho? Por que não um animal que bota ovo? O coelho nem bota ovo. E a Páscoa é igual em todo o planeta, será? Acho que não, né? Acho que não. E afinal, como é que esse ovo aparece? É o coelho que traz o ovo? Ou será que são sinos voadores? Sinos voadores? Que maluquice é essa? Sim, a gente vai ver tudo isso agora. Vamos lá? Então é isso aí, galera. Começando agora então a nossa aula sobre as tradições da Páscoa ao redor do mundo. Vamos lá. Galera, a Páscoa, o primeiro registro de Páscoa, ele surge em Israel. Então a gente tem alguns registros que falam em Pesach, que seria a passagem. Mas a passagem, que passagem? O que se comemora nessa Pesach judaica? Então olha só, há muito tempo atrás, vou marcar aqui no mapa, olha só, eu vou colocar aqui, só para que vocês, deixa eu ajeitar aqui, pegar uma caneta. Então, ó, eu vou colocar o nome do país sempre, a bandeirinha do país, vou mostrar um mapa mundi para vocês, vou marcar onde nós estamos e vou marcar também o país. Você não está vendo porque deve estar muito pequenininho, mas está aqui, ó, Israel. Então essa fuga do povo israelense, né, dos judeus, do Egito aqui, ó, estou fazendo um xizinho lá, para essa manchinha azul aqui, essa fuga daqui para cá, eles sempre comemoraram porque foi quando o povo se libertou da escravidão. Então, a palavra passagem, ela pode ter esse simbolismo de sair da escravidão e ir para a liberdade, ou mesmo a passagem de um lugar para o outro, ou de uma nova vida. A partir de agora eles não eram mais escravos de um outro povo, agora eles iam ser livres, então tem uma nova vida recomeçando. Então nós temos um recomeço aqui. E isso eles já comemoram desde muito antes de Cristo. Olha só que legal, né? A gente associa a Páscoa a uma coisa cristã e, de certa forma, a nossa Páscoa ela tem uma tradição cristã, mas ela já vem desde antes, inclusive os ovos também. Desde a época dos egípcios, eles já presenteavam as pessoas com ovos, porque o ovo simboliza o renascimento, simboliza uma coisa nova, simboliza uma... Pensa num ovo. O que é um ovo? Um ovo é o início da vida. Então, quando eu dou um ovo para alguém, é como se eu estivesse desejando. Isso é meio estranho pra gente, porque a gente não se apresentei com um ovo de galinha, né? Na Páscoa a gente dá ovos de chocolate, a gente pensa apenas no chocolate, mas é que o ovo tem esse simbolismo de renascer, de dar um presente para alguém. Então, esse ano, se você ganhar um ovinho, pensa nisso. Você está ganhando uma coisa que simboliza um renascimento. Alguém está te desejando que você comece uma coisa nova a partir dali. Não sei o que. Você tem que perguntar aí pro papai, pra mamãe, pro vovô, pra vovó, pro tio, pra alguém aí, qual é o renascimento que eles desejam de você. Mas tem esse simbolismo sim, já desde os egípcios, ou seja, desde antes de Cristo já existia a ideia do ovo como renascimento e a ideia da Pesach bem nessa época como uma passagem. E isso tudo vai se unir na cultura cristã, que é aquela que a gente tem aqui no Brasil. Então, olha só, aqui no Brasil, o que a gente comemora, né? A gente tem, não é bem uma comemoração, a gente celebra, né? A gente relembra, no caso na Sexta-feira Santa, a morte de Cristo. Ninguém vai comemorar isso, né? A gente relembra a morte de Cristo na sexta-feira, por isso é feriado aqui, é feriado em grande parte do mundo. E então no domingo a gente comemora, dá para dizer que a gente comemora a ressurreição de Cristo. Ele ressuscita e ele sobe aos céus. Então a gente relembra isso, existem várias encenações sobre isso, a gente vai ter lá a encenação, como eu estou mostrando aqui na tela, né, de Jesus sendo crucificado e tal, mas ele vai renascer, ele porque
ele ressurge, é o renascimento. Então essa é a ideia cristã. Em El Salvador está aqui, ó, só esse pontinho aqui, deixa eu localizar aqui, ó, América Central, né? Acho que a gente já conversou sobre isso, né? Esse aqui é o continente americano, América do Norte, do Sul, onde está o Brasil, e América Central, onde está El Salvador, onde está Nicarágua, Panamá, Belize, enfim. Bom, em El Salvador, eles comemoram a Páscoa como sendo... Eles fazem uma encenação também numa luta do bem contra o mal. E quem vence, logicamente, é o bem, né? O bem sempre vai vencer o mal. Então, eles têm esse simbolismo também, um simbolismo cristão também, do bem vencendo o mal. Bermudas. Bermudas? Imagina que legal você morar num lugar chamado calças, camisetas, meias. Não, os caras moram num lugar chamado Bermudas. Olha que deve ser muito legal, né? Só que não é um país. Bermudas é um território inglês aqui nessa nossa América Central também, aqui na América Central, Bermudas. Até por isso que eles têm a bandeira do Reino Unido, não é a bandeira da Inglaterra, é a bandeira do Reino Unido dentro da bandeira deles. Assim como outros países também têm isso, né? A Austrália, mais conhecida, a Nova Zelândia também, enfim, outros menores. Mas enfim, Bermudas nem é um país, mas eles comemoram na sexta-feira empinando pipas. Credo, mas empinando pipas, qual é a lógica? Alguém, algum dia, pensou, sei lá, ou estava empinando pipa, ou eu não sei como começou isso, ninguém sabe exatamente, mas ele simboliza a ascensão de Cristo, ou seja, a subida de Cristo aos céus depois que ele morreu. Então ele morre na sexta-feira, e é na sexta-feira que eles fazem esse simbolismo de levantar uma pipa, como se a pipa indo aos céus fosse Cristo indo aos céus. E isso foi aumentando, e hoje todo mundo faz isso na ilha. Bom, outros lugares, né? Estados Unidos e Inglaterra. Estados Unidos era uma colônia inglesa, surgiu da Inglaterra, então as tradições lá são muito, muito, muito parecidas, sempre. E eles têm na Páscoa a mesma coisa, né? A caça aos ovos. Então até aqui a gente tem uma imagem da Casa Branca, né? O lugar onde fica o presidente dos Estados Unidos, os caras fazendo a caça aos ovos ali. E esse aqui é o ex-presidente dos Estados Unidos, o Barack Obama, participando da brincadeira. Então as crianças caçam os ovos nos jardins. Não é como aqui em geral, né? Não sei como é na casa de vocês, mas na minha casa sempre teve os ovinhos numa cestinha do lado da minha cama. E Estados Unidos e Inglaterra é mais comum isso no jardim, outros países também, né? França também, mas enfim, no jardim, para que as crianças vão caçar os ovos. Na Escócia, a Escócia é um país que fica dentro do Reino Unido. Eu acabei de falar para vocês do Reino Unido, né? Então a Escócia está dentro do Reino Unido, assim como a Inglaterra, assim como o País de Gales, assim como outros, mas enfim, vamos lá. O que eles fazem na Escócia? Eles fazem jogos, eles fazem brincadeiras. Aqui então a gente tem duas brincadeiras. Aqui tem uma corrida de ovos, onde as crianças vão empurrando os ovinhos com varinhas, e aquele que levar o ovo mais longe, que chegar até o final, vai vencer. A regra é óbvia, né? Não pode quebrar o ovo. É a mesma regra para descida de rolling egg, né? Seria o ovo rolando lá, barranco abaixo, né? Vamos traduzir aqui para descendo barranco mesmo. Então esse ovo é uma competição também. Aquele que arremessar o ovo mais longe vence. Só que tem uma coisa: se você arremessar ele e ele sair e acertar o chão, provavelmente ele vai quebrar. E essa é uma regra do jogo. O ovo tem que estar inteiro. Então você não pode jogar ele para cima para que ele caia. Então você tem que tentar fazer ele rolar para que ele vá rolando, 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 rolando e não quebre. E de preferência na grama, né? Então eles fazem essas competições com os vizinhos, com uma comunidade, e deve ser bem legal, né? Suíça. A Suíça está aqui, está bem pequenininha aqui, ó. Na Europa Central, né, um país europeu, eles também têm tradições de jogos, e assim como outros países aqui da Europa Central, aqui além da Suíça, também a Áustria, a Alemanha, e daí aqui a bandeirinha da Suíça, né, está aqui nesta região. Bom, ali além dos jogos, eles têm a tradição de colocar ovos coloridos nas árvores, porque a gente tem que lembrar, olha só, aula passada a gente estava falando de
solstícios, equinócios, e a gente fez um comentário até, né, de que América do Norte é uma coisa, América do Sul é outra. Então aqui, a gente nessa época do ano, a gente está no outono indo para o inverno. Lá eles estão saindo do inverno, indo para a primavera, estão na primavera, indo para o verão. Então, enquanto aqui está esfriando, as folhas das árvores, principalmente aqui no sul do Brasil, as folhas de algumas árvores estão caindo, lá na Europa, como é muito mais frio, as folhas já caíram durante o inverno e elas estão renascendo. Então é muito legal que as coisas renascem na Europa, as folhas renascem, é hora do plantio, é hora de ir ao trabalho, é hora que a neve vai derreter. Então eles comemoram muito isso, é uma comemoração de primavera, é o início da primavera. Então eles sempre comemoraram isso, desde antes de todo o simbolismo cristão, eles já comemoravam o início da primavera com uma deusa chamada, olha só, vou pôr o nome dela aqui, ó, Ostara. Deve ter uma outra pronúncia em alemão, né? Mas enfim, a deusa Ostara. Desculpa se eu estiver falando errado. Essa deusa era reverenciada antes da gente ter Deus, o Deus cristão, né, Jesus, tudo. Existia uma deusa para a primavera. E essa deusa da primavera, chamada Ostara, o nome dela vai originar a palavra Ostan. Meu alemão tá meio enferrujado aqui, não vou lembrar muito bem, tá? Mas essa palavra em alemão vai dar origem à palavra Easter, que é a palavra Páscoa em inglês. Porque olha só, galera, o alemão é a língua original. O inglês veio de uma língua germânica, de uma língua alemã. Então o inglês veio dali. Por isso a palavra Páscoa em inglês veio da Páscoa alemã. E que, por sinal, a palavra Páscoa alemã tem a ver com a deusa, né, da primavera. E para comemorar essa primavera, e para comemorar essa Páscoa, os ovos. Novamente os ovos. O renascimento, o nascimento das flores, das plantas e de tudo mais. Um renascimento, uma vida nova que ia começar naquela comunidade de plantar, de colher. Essa vida nova era comemorada com ovos pintados colocados nas árvores. Mas por que colocar um ovo na árvore? Primeiro, porque as árvores ainda estavam sem folhas. É como se eu colocasse para dizer: renasça, árvore, renasça. E por que surgiu isso ali na Europa? Porque durante a quaresma, por favor, não é quarentena, quaresma, tá? Quaresma, aqueles 40 dias que as pessoas se guardam ali antes da Páscoa, eles não comiam ovos. E quando você não come um ovo, o que você faz com o ovo? Joga fora. Para não ser uma coisa tão, né, assim, jogar fora simplesmente, eles passaram a pintar os ovos e presentear um ao outro, desejando uma nova vida, que comece uma nova vida juntamente com a primavera, juntamente com o verão que está para chegar, juntamente com uma nova safra, uma nova colheita. E então eles penduravam esses ovinhos nas árvores. Tem todo esse simbolismo então dos ovos nessa cultura alemã. Na França, nossa, na França também é doido. Na França, olha só, eles não têm feriado na sexta-feira, eles têm feriado na segunda-feira. É a segunda-feira de Páscoa. Então na sexta não tem. Mas eles já guardam a sexta. Aliás, desde quinta-feira já começa a existir um silêncio no país, porque quinta-feira é um dia antes, ali já tem toda a história, né, do sofrimento de Cristo, que vai acabar morrendo na sexta e vai renascer, vai, né, ressuscitar no domingo. Mas os sinos das igrejas param, eles não tocam os sinos das igrejas desde quinta-feira até domingo de manhã. Então quinta, sexta, sábado não tocam sinos nenhum. E provavelmente, né, imagino eu aqui que alguém um dia perguntou: mas por que não está tocando? Por que não está tocando o sino? Eu não sei quem começou com isso. Alguém resolveu dizer que esses sinos estavam saindo da França. Eles não estavam na França, eles estavam indo até Roma, até a capital da Itália, né, Roma, onde está o Vaticano, onde fica o Papa, para que o Papa pudesse benzer os sinos. E eles iam voando até lá, porque é muito pesado um sino. Então alguém de certo perguntou: mas como é que o sino foi até lá? Sei lá, foi voando. Então o sino foi voando, olha que maluco. Voou até lá, chegou lá,
foi benzido, né? Benzeram o sino voltou na madrugada de sábado para domingo para que eles pudessem badalar nas igrejas da França durante o domingo. Isso não é em toda a França, mas em vários lugares da França eles têm essa tradição. E quando esse sino volta da Itália para a França na madrugada, de sábado para domingo, eles vêm carregados de ovos, e os ovos vão caindo pelos gramados, vão caindo nas casas. E por isso que quando as crianças acordam no domingo de manhã, o jardim está cheio de ovos de Páscoa, porque os sinos derrubaram. E a prova disso é que domingo de manhã é quando os sinos de todas as igrejas começam a badalar, blém, 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 para comemorar, para relembrarmos, né, a ressurreição de Cristo. Então, na França, em muitos lugares lá da França, eles têm essa tradição do sino trazendo os ovos. Suécia e Finlândia. Então, olha só, é como se fosse o nosso Halloween, mas não é bem o Halloween, não é o Halloween, por favor. Mas as crianças se vestem, se fantasiam e vão batendo na porta dos vizinhos pedindo, olha só o gelo derretendo no hemisfério norte. Só que tem uma coisa, né? O gelo está derretendo, mas olha onde que a gente está. Estamos bem no norte, então o gelo está derretendo, mas ainda não chegou a primavera. Mas a ideia é que as crianças vão batendo de porta em porta e pedindo doces. Só que não é doces ou travessura, é doces. E as pessoas dão os doces. E em troca eles dão cartões de Páscoa para as pessoas. Então eles levam cartões de Páscoa e voltam com cestinhas ou chaleiras cheias de doce. Na Suécia, novamente, aqui na Noruega, então quem traz os ovos ou os doces, porque não é só ovos, são doces e barras também, barras de chocolate, é bem mais fácil barra, né, do que o ovo, mas são os pintinhos. Pintinho que nasce do ovo. Então olha que legal, né? Um simbolismo até mais legal do que o coelho, porque pelo menos eu acho, porque afinal de contas o pintinho nasceu do ovo, né? O coelho não bota ovo, Tá? Outra coisa que eles dão, você deve estar se perguntando, o que uma laranja tem a ver? A laranja é uma forma de você presentear as pessoas que você gosta também, lá na Suécia e na Noruega. Você dá uma laranja para a pessoa, olha que coisa legal, né? Saudável, muito saudável isso. Na Austrália até um tempo atrás ainda era o coelho. A gente tinha a ideia do coelho como sendo o cara que traz os ovos. Mas o coelho não é australiano. Ele foi levado para a Austrália por caçadores que queriam soltar, porque o coelho ele se reproduz muito rápido, então tem muitos coelhinhos, muitos coelhinhos, e daí de repente está lotado de coelho. Então os caçadores soltaram na floresta coelhos, para que eles pudessem brincar de caçar, né? Olha só que coisa, né? Daí eles vão para a floresta ficar procurando coelho só para matar o coelho. Então eles soltavam coelhos. Só que esses coelhos se reproduziram tanto, tem tanto coelho, que é considerado uma praga na Austrália. Olha que maluco, né? Uma praga. Então eles resolveram trocar. Ao invés de colocar um animal que é uma praga, eles colocaram o bilby. Repete comigo aí. Bilby. O bilby é esse animalzinho bonitinho que você está vendo na tela, né? Lindo, maravilhoso. Focinho de rato, perninhas ali traseiras, parece um canguru. Ele é primo do canguru, ele é um marsupial. Ele também não bota ovo, também não é um mamífero como o coelho. Ele é um marsupial e ele tem esse pezinho de canguru com nariz de rato, focinho de rato, com as orelhas de coelho. Um animal meio estranho, né? Mas enfim, é um animal em extinção na Austrália. E eles resolveram na Austrália, o governo australiano, incentivar que as pessoas façam isso, de colocar o bilby como o animal que traz os ovos, para que as crianças se apaixonem pelo bilby. É difícil se apaixonar pelo bilby, mas enfim, para que as crianças se apaixonem pelo bilby e para que as crianças possam cuidar mais do bilby, já que é um animal em extinção. Vamos para a Grécia agora. Na Grécia eles espantam todo o mal fazendo barulho. É muito barulho. Inclusive eles quebram muitos vasos na calçada, eles jogam pela janela, vasos cheios de água para pesar, para fazer barulho. Pá! Porque o barulho espanta as coisas más. Né? Olha, não façam isso em casa. Não façam isso em casa, por favor, tá? Façam como os outros que estão ali, né? Em vez de quebrar os vasos de casa, eles vão ver os outros quebrando o vaso, que é bem melhor. Embora também não dá para sair de casa. Então vamos fazer o seguinte, sem cultura grega, beleza? Vamos para a próxima aqui. Polônia. Na Polônia, assim como em outros países, na Ucrânia, na Rússia, eles têm a tradição também do pão, né? Eles fazem um pão todo decorado, todo bonito. Eles levam na igreja para que possam benzer o pão.
para que eles possam comer esse pão bento, no caso, no domingo de Páscoa. E só que na Polônia tem uma coisa diferente, uma coisa legal. Eles pegam uma barra de manteiga e eles fazem, eles brincam de ser escultores, e eles esculpem um cordeiro, uma ovelhinha. Você vai dizer, não parece uma ovelhinha. Ah, gente, mas não é tão fácil assim também fazer uma ovelhinha na manteiga, né? E eles enfeitam umas mesas com ovelhinhas esculpidas na barra de manteiga. E além disso tem os ovos, né? Também ovos coloridos para alguns. Na Polônia, assim como também na Grécia, na Bulgária, o ovo vermelho tem um simbolismo muito forte, porque o vermelho lembra o sangue de Cristo, né? Nessa época de morte e ressurreição de Cristo. Polônia também é um país cristão, assim como a Grécia, a Bulgária. Para a gente encerrar aqui, então, por último, aqui a Ucrânia e a Rússia, né? Essa aqui é a bandeirinha da Rússia, essa aqui é a bandeirinha da Ucrânia. Está aqui a Rússia, o maior país do mundo, quase o dobro, mais do que o dobro do tamanho do Brasil. E aqui a Ucrânia. Parece bem pequenininha do lado da Rússia, mas é o segundo maior país da Europa. E nesses países eles têm o costume de pintar o ovo, né? Eles pintam ovos de galinhas, ovo de avestruz, ovo do que for, mas em geral ovo de galinha que é mais fácil de você conseguir. E cada pintura tem um simbolismo, então note que aqui ela está pintando uma flor, aqui também está pintando uma flor. E essa pintura tem toda uma técnica que eles manjam muito bem, eles sabem muito bem fazer isso. E notem que tem outros símbolos, se você prestar bem atenção, aqui ó, tem um peixe. Sim, tem um peixe. Aqui ó, tem ramos de trigo. Aqui tem uma cruz. Aqui tem mais trigo. E mesmo esses triângulozinhos, toda essa trama ali que está sendo feita, todos aqueles ramos, todas essas ondinhas que vocês estão vendo ali, tudo isso tem um simbolismo para a cultura ucraniana e para a cultura russa. Aqui eu coloquei uma tabela com algumas coisas, né, que simbolizam, que possuem um símbolo, que possuem um símbolo que é usado tradicionalmente nas pêsancas. Então, por exemplo, esses animais aqui, né, que simbolizam riqueza, saúde. E quando eu entrego uma pêsanca para alguém, eu desenho uma pêsanca e eu entrego essa pêsanca para alguém, é porque eu estou desejando a ela aquilo que está na minha pêsanca. Então, por exemplo, se eu faço uma pêsanca e coloco um peixe, é porque eu estou desejando muita fé. Porque o peixe, isso em geral, né, ele simboliza o cristianismo. Então eu estou desejando muita fé e tal. E eu posso fazer várias coisas, como por exemplo aqui, né, o ramo do trigo, eu estou simbolizando uma boa colheita, uma fartura na colheita, que você consiga plantar muito, colher muito. E cada coisinha aqui, eu vou passar mais rapidinho, tem um simbolismo. Eu posso desejar casamento, amor, uma vida longa, uma vida próspera. Eu posso também misturar os símbolos. Eu posso colocar animais, eu posso colocar... Deixa eu só passar aqui para poder pegar a canetinha. Então eu posso colocar animais, flores, as ondinhas, o zigue-zague que eles usam aqui. Tudo isso aqui eu vou misturando, porque eu estou desejando muita coisa. Eu estou desejando proteção, estou desejando fé, estou desejando riqueza em um único ovo. E esse ovo eu vou presentear alguém na Páscoa. Galera, que vocês tenham uma ótima Páscoa e não comam muito chocolate, tá bom? E não esqueçam de fazer a nossa tarefa. Você vai pegar a folha, vai pedir para o papai e para a mamãe imprimir a folha, que eu estou mandando junto. E então você vai pintar a sua pêsanca. Só que antes de pintar, você vai fazer duas coisas. Primeira coisa, vai pensar, para quem que eu vou dar essa pêsanca? Você vai escolher alguém da tua casa aí para dar essa pêsanca. Não é uma pêsanca de verdade, é uma pêsanca pintada, mas vamos dar de presente para alguém, né? E daí você vai pensar assim, o que eu quero dar para essa pessoa? Eu quero dar amor, eu quero dar paz, eu quero dar esse pé de ajuda para a mamãe, para olhar naquela tabelinha ali. Vou voltar aqui rapidinho, para que você possa, papai e mamãe, te ajudar, né, a ler a tabelinha e escolher o símbolo. Você vai escolher o que você quer dar para essa pessoa. E daí você vai pintar dentro daquele losango que tem dentro do ovo, o losango maior. Você vai desenhar, na verdade, não pintar, você vai desenhar um desses desenhos aqui. Tem que ser um desses aqui. Tem que ser um desses aqui, que é o simbolismo da pêsanca.
Depois de fazer, se você quiser, tem mais 4 losangos pequenos. Você também pode desenhar ali alguma outra coisa, algum outro símbolo, como está aqui, né? São vários símbolos juntos. Então você pode fazer vários símbolos na sua peçanca. Por último, pinte ela. Quanto mais coloridinho, mais bonito ela vai ficar. Se você quiser dar uma olhada de novo no vídeo, aqui nos slides, fique à vontade, tirar algumas ideias. E no mais é isso. Pessoal, um grande abraço para vocês. Desculpe o vídeo tão longo e nos vemos em breve. Até mais.